Bem-vindo à aula de coleções List. Na aula passada, nós vimos que a interface Collection é a raiz das coleções Set, List e Queue. E que a interface List trabalha com dados ordenados e podem receber registros duplicados. As classes que implementam essa interface List são a classe Vector, ArrayList e LinkedList. O objetivo dessa aula é ver as possibilidades da interface List. Então, crie uma classe chamada coleção lista, coleção list, com método main. E vamos aqui chamar uma interface lista que recebe objetos string e vamos iniciar uma classe ArrayList que implementa essa interface. Lembre-se sempre de importar as classes e interfaces que você está utilizando. Então, a interface list, ela às vezes é chamada de sequência. Tá? Ela é uma coleção ordenada que, como já foi dito, pode conter elementos duplicados. Tá? Então, essa interface ela tem todos os métodos da interface Collection que você viu na última aula. E mais alguns outros para manipular os elementos dela através dos índices desses elementos. Sim, né? A interface list ela trabalha de uma forma muito semelhante que um array, por exemplo. Então, aqui dentro da nossa lista, eu vou adicionar alguns esportes, por exemplo. Então, vou colocar aqui. Futebol, basquete, tênis, vôlei, natação, hóquei, e boxe. Então, tudo bem. Até aqui, nada demais, né? Só que essa interface, ela aceita elementos duplicados. Então, vou colocar futebol aqui 2 vezes. E vamos ver aqui essa lista. Então, aí está. Eu tenho futebol, todos os outros esportes, e no final tem futebol novamente. Isso aqui, por exemplo, eu não conseguiria numa interface set, por exemplo. Tá? Então, essa interface lista, ela tem ali, por exemplo, alguns métodos que permitem a você manipular os dados dessa interface como se fosse um array. Então, como é que eu poderia listar os elementos de um array? Utilizando um for? Então, aqui eu também posso listar utilizando um for. Então, vou inicializar uma variável e quero percorrer todos os elementos do meu array, ou da minha lista, na verdade, né? Então, list.size e mais. Então, aqui dentro, eu poderia recuperar o elemento que está em uma determinada posição do meu índice com o método get. Então, eu quero recuperar o elemento na posição i. Vou atribuir esse elemento a uma variável aqui dentro. E agora eu quero reatribuir esse elemento à mesma posição dele. O que eu posso fazer? List.set na posição do índice aquele elemento. Então, aí está. Posso fazer isso. Mas apenas a título de curiosidade, eu vou modificar essas palavras, né, esses esportes aqui, para colocar todos eles em letras maiúsculas, to uppercase, só para a gente ver as mudanças. Tá?
Eu poderia aqui também imprimir cada um desses elementos, né? Não vou fazer isso aqui agora. Mas eu vou imprimir agora a nossa lista novamente. Então, aí está. Eu tenho a primeira lista da forma original e a segunda lista agora com as letras todas em maiúsculas. Certo? Agora, uma outra função interessante, aqui, um outro método interessante da interface lista é o método indexOf. Esse método pode ser utilizado para a gente localizar um elemento na nossa listagem. Então, eu quero saber aonde é que está a palavra box. Ele vai trazer para a gente a localização do box dentro da nossa lista. Então, vamos ver aqui. Aí está, o box está na posição 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outra coisa que a gente pode fazer é encontrar uma sublista, né? Então, dentro da nossa lista, eu poderia querer retornar uma sublistagem. Então, eu quero pegar, dentro dessa lista principal, os itens que estão na listagem, na sublista, dentro aqui da posição 2 até a posição 4. Então, na posição 2, nós temos tênis, e até a posição 4, vôlei. Tá? Então, 0, 1, 2, e aqui eu vou até a posição 4, vôlei. É isso aí. Além disso, a gente pode remover essas sublistas, né, com o método clear, por exemplo. Isso aqui vai remover essa sublista da lista principal. Então, vamos ver o resultado aqui. Como é que vai ficar? Tá aí. Removeu tênis e vôlei da lista principal. Então, esses são os principais métodos extras para manipulação de dados em listas. Tá? Então, na próxima aula, vamos conhecer o utilitário collections, que a gente vai usar muito quando estiver trabalhando com coleções. Até a próxima aula.